Olá, tudo bem? Meu nome é Erika Avalone Lima, eu sou advogada especialista em Direito de Trânsito e o objeto do nosso estudo hoje é sobre as notificações no processo administrativo de trânsito. Você vai aprender como alegar a nulidade antes de adentrar ao mérito da penalidade. A primeira coisa que você precisa entender quando o assunto é notificação é como funciona o processo administrativo de trânsito e suas formalidades, para que então, quando você se deparar com alguma irregularidade, como por exemplo, a notificação não ter sido expedida ou se o proprietário não recebeu a notificação, você consiga identificá-las e então alegar a nulidade que vamos estudar aqui hoje. Nesta aula você vai aprender para que servem as notificações, interpretar a questão da notificação enviada fora do prazo de 30 dias, quem notificar, proprietário ou condutor infrator, alegar nulidade de uma multa de trânsito por falta de notificação, alegar nulidade de um processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir por falta de notificação e notificações válidas, endereço desatualizado. E para que servem as notificações? As notificações, elas servem, de uma maneira geral, para dar ciência de que uma pessoa está sofrendo uma penalidade. Ela tem o objetivo principal de dar a oportunidade para este penalizado exercer o direito do contraditório e da ampla defesa, para que ele possa exercer aí o seu direito de resposta do ato pelo qual ele está sendo notificado. Se a notificação ela não tiver as informações necessárias e as informações exigidas pela legislação para que o penalizado possa exercer efetivamente o seu direito de resposta, o ato administrativo será nulo. Por que é tão importante o estudo das notificações? Porque sem notificação é impossível que o penalizado consiga exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, como eu falei anteriormente. E violando estes princípios constitucionais, o ato administrativo padece sim de nulidade e a gente consegue alegar isso mesmo sem adentrar ali, sem discutir o mérito da penalidade. Sabendo agora que a ausência de notificação é uma excelente alegação quando estamos diante de uma penalidade de multa ou de um processo de suspensão ou cassação da CNH, um ponto muito importante que eu preciso explicar bem para vocês é a questão da notificação que não é expedida dentro do prazo de 30 dias. Segundo o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, o auto de infração será arquivado se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Eu preciso que vocês prestem muita atenção na leitura deste artigo, porque o que a legislação exige é o ato de expedir a notificação e não que o proprietário do veículo receba a notificação dentro do prazo de 30 dias. É importantíssimo que o profissional do direito de trânsito saiba interpretar e entender a legislação. Porque, com a leitura deste artigo que a gente acabou de ler, nós conseguimos perceber que o auto de infração será anulado se a notificação não for expedida dentro do prazo de 30 dias. Ok, entendemos isso. Mas o que quer dizer ser expedida a notificação? E a resposta para essa pergunta nós temos no artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 619 do CONTRAN. Eu vou ler aqui para vocês. E o que fala esse artigo 4º? Ele praticamente transcreve o que fala o artigo 281. Eu vou ler aqui para vocês. A autoridade de trânsito expedirá no prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação. E o parágrafo 1º fala: quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio. Isso quer dizer, então, que a notificação ela deve ser postada no correio no prazo de até 30 dias. É isso que quer dizer a palavra expedida. Vamos entender agora na prática como e onde a gente consegue identificar numa notificação a questão dessas datas que eu expliquei agora para vocês. A Polícia Rodoviária Federal, ela é um dos órgãos de trânsito que deixa em evidência a data da expedição e a data da postagem. Vamos acompanhar aqui na imagem. O primeiro quadradinho, você consegue ver que a notificação foi expedida em 23/7/2018 e a data do cometimento da infração foi dia 3/7/2018.
Na outra imagem, que é o verso dessa notificação, nós conseguimos identificar a data da postagem, que é dia 27/7 de 2018. Analisando essa notificação que eu trouxe aqui para vocês, nós podemos perceber que existe um campo específico falando da expedição da notificação e depois um outro falando da data da postagem da notificação. Bom, para fins do estudo da legislação aqui, que a gente está falando sobre a questão da nulidade, qual é a que vale? É lógico que é a data da postagem. Para todos os fins, a data da postagem é a que a gente vai precisar analisar para alegar as questões da nulidade. Vamos analisar este caso prático que eu trouxe para vocês, esta pergunta. Vamos supor que a infração ela tenha sido cometida no dia 17/1 de 2020, que a notificação tenha sido expedida no dia 14/2 de 2020, mas que ela só tenha sido efetivamente postada no dia 27/2 de 2020. Eu te pergunto, é possível que nós aleguemos a nulidade deste auto de infração? E a resposta para essa questão é sim. A sua multa poderá ser anulada com base no artigo 281, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Você percebe como é importante o estudo das notificações para que você consiga alegar aí uma nulidade antes de adentrar ao mérito da questão? Por quê? Pode ser que o auto de infração seja consistente, pode ser que a penalidade efetivamente tenha acontecido, mas por descumprimento da forma do ato administrativo, isso já enseja a nulidade dele, tá? Então, por isso que é importante o estudo das notificações. Vamos supor que você não tenha percebido este vício na forma aí desta notificação. O que pode acontecer? A administração pública, no caso aqui que a gente estudou, a Polícia Rodoviária Federal, pode expedir a notificação de imposição da penalidade se você não tiver apresentado ali a defesa prévia. Porém, existe aquele vício dentro da expedição da notificação. O que vai acontecer? Se você alegar isso no próximo recurso a ser apresentado, o ato ele terá que ser anulado desde lá do começo, porque um ato viciado, ele contamina todos os atos decorrentes dentro do processo administrativo. Outra questão que também anula auto de infração é a questão de divisão de responsabilidades. Quem nós devemos notificar? O proprietário ou o condutor? Eu abri este tópico porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele, no seu bojo, ele separou a responsabilidade pelas penalidades que existem dentro do CTB. E dentre estes sujeitos responsáveis, nós temos o proprietário e o condutor. E é nesta questão que mora uma outra nulidade. O artigo 17 da Resolução 619 e o artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleceram que, depois de esgotados todos os prazos de recurso, a penalidade será inserida no RENASH. O RENASH nada mais é do que o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Ele nada mais é do que um grande banco de dados que armazena ali toda a vida do condutor, desde o primeiro dia que ele tirou carta até mudanças de categoria e inserção de qualquer penalidade. E agora você deve estar se perguntando por que eu estou falando tudo isso para vocês. Na verdade, é porque a ausência de notificação de um desses indivíduos vai gerar também a nulidade do ato. Se você acompanhar a leitura do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai perceber o seguinte: aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Viu só? A notificação ela deve ser expedida tanto ao proprietário como ao condutor. Via de regra, o que a gente vê? A gente vê as notificações sendo expedidas apenas para os proprietários. Um grande erro aí dos órgãos de trânsito, porque como a gente leu no artigo 17 e 290, as penalidades elas vão ser registradas no RENASH do infrator. Como lemos, após finalizada a oportunidade de apresentar defesa e recursos, a penalidade será cadastrada no RENASH do infrator.
Vimos também que as penalidades elas poderão ser aplicadas ao proprietário do veículo ou ao condutor, que podem ser pessoas diferentes. Eu quero dar um exemplo para vocês, um exemplo prático que vai conseguir fazer vocês fixarem esta ideia. Vamos supor que eu empreste o meu veículo para você. Você vai numa festa, bebe alguns drinks e volta para casa dirigindo. Enquanto isso, eu estou na minha casa dormindo. Você é parado por uma blitz da lei seca, é multado e você vai receber uma multa de quase R$ 3.000, além da suspensão da CNH pelo período de 12 meses. Eu te pergunto, quem deve ser notificado neste caso? Você, que foi o condutor infrator abordado ali no momento da infração, ou eu, proprietária que estava dormindo na minha casa? Como as penalidades elas vão ser inseridas no RENASH, a legislação ela fala que a notificação ela tem que ser expedida para as duas pessoas, pois o proprietário e o condutor têm interesse em apresentar recurso. Eu, como proprietária, porque eu sou responsável pelo pagamento da multa, e você, como infrator, que vai ter ali uma penalidade inserida no seu RENASH e uma suspensão de 12 meses para cumprir. Então é evidente que você vai ter interesse em apresentar recurso. Neste momento, eu preciso ler para vocês agora o parágrafo 5º do artigo 3º da Resolução 619 do CONTRAN. Vou ler aqui. O auto de infração valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. No meu exemplo, eu sou a proprietária e você é o condutor infrator. Vamos ter aplicabilidade prática deste artigo no meu exemplo? Evidente que não. O órgão ele deverá expedir uma notificação para mim e outra para você, porque nos casos em que o Código estabeleceu a divisão da responsabilidade pelas infrações, o condutor, no caso, ele é o único legitimado para apresentar recursos. Então, a notificação deverá ser expedida também para ele. Concluindo, então, nas linhas da legislação estudada, não é possível extrair que apenas o proprietário do veículo tem direito ao exercício do contraditório e à ampla defesa. Muito pelo contrário, o condutor ele também é legitimado para isso, porque afinal, no seu RENASH é que vão ser cadastradas as penalidades. Então, até agora, nós já vimos duas formas de alegar as nulidades por falta de notificação. A primeira delas, quando a notificação não é expedida no prazo de 30 dias, e a segunda delas é quando o condutor ele não é notificado ali para exercer o seu direito de resposta. E agora, como você vai alegar a nulidade de uma multa de trânsito por falta de notificação? Nós temos que agora trazer para a prática tudo o que aprendemos. Então, o ideal, quando se trata de nulidade, é trazer em uma preliminar. Você vai colocar preliminar da nulidade por falta de notificação. Você vai usar todos os artigos que a gente estudou aqui, em especial o 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Você também vai usar a Resolução 390 e 619. A súmula 312, ela também é fundamental para embasar a sua petição, seja ela um recurso de multa ou um processo judicial. Importante que você também leve em consideração o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala da violação ao direito da ampla defesa e ao contraditório. Isso porque a falta de notificação é vício formal insanável, então a sua penalidade por ausência de notificação tem que ser anulada. Bom, eu fiz aqui um modelinho que eu vou disponibilizar depois para vocês como que você pode fazer essa preliminar de ausência de notificação. É um modelo bem simples que, lógico, depois você pode ir agregando fundamentação a ele. Agora passaremos para o estudo da nulidade por ausência de notificação nos processos de suspensão e cassação da CNH. É importante estudarmos a Resolução 723 do CONTRAN para aplicação aí da nulidade nestes casos. Resumidamente, o processo de suspensão ele acontece sempre que o infrator atingir 20 pontos no período de 12 meses ou sempre que ele cometer alguma infração autossuspensiva. Esta é a letra da lei do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Já o processo de cassação, ele acontece sempre que o infrator ele for
flagrado conduzindo o veículo enquanto suspenso do direito de dirigir ou quando ele for reincidente nos artigos presentes lá no artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro. Como a suspensão e a cassação do direito de dirigir é uma penalidade, para que você possa se defender, é necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por isso, você deve ser notificado. Bom, o processo de suspensão, ele começa com a instauração, com uma notificação de instauração, prevista no parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução 723 do CONTRAN. Acompanhem a leitura. A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator contendo, no mínimo, os seguintes dados. Vamos passar para o inciso 2º. A finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatória de pontos ou por infração específica. Inciso 3º, data do término do prazo para a apresentação da defesa. Então, como vimos, sempre que você tiver contra o seu direito de dirigir instaurado um processo de suspensão, você, da mesma forma como a multa, deverá ser notificado para que então possa exercer aí o seu direito de defesa. Quando o motorista ele infringe o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, ele deve ser notificado que contra ele vai correr um processo de suspensão do seu direito de dirigir. Nessa notificação, como a gente viu no parágrafo 2º do artigo 10, ela deve conter o prazo aí para ele apresentar a defesa. Que fique claro que é ele quem decide se ele vai apresentar defesa ou não. Se ele optar por apresentar defesa, o órgão de trânsito ele vai proferir uma decisão motivada, que vai acolher ou não as razões ali daquele recurso dele. Depois que ele fizer isso, ou ele vai arquivar a penalidade porque acolheu as razões, ou ele não vai acolher as razões e vai expedir a notificação de imposição da penalidade, da qual o motorista infrator também vai ter a oportunidade de apresentar um recurso para a Jari. Esse é o recurso em primeira instância. Vale frisar que ele precisa ser notificado tanto do resultado favorável do recurso que ele apresentou, aliás, da defesa que ele apresentou, como do indeferimento da defesa do prazo para que ele apresente o recurso para a Jari. Por fim, se ele apresentar um recurso para a Jari e as razões também não forem acolhidas, ele deverá ser novamente notificado para que então ele possa apresentar um recurso para o CETRAN. Vale frisar que, neste caso, ele tem a oportunidade de apresentar 3 recursos, sendo uma defesa, um recurso de primeira instância e um recurso de segunda instância, dos quais ele sempre deve ser notificado. O processo de cassação, ele acontece basicamente da mesma forma do que o processo de suspensão. Sempre que o condutor for flagrado dirigindo enquanto suspenso, ele vai ser notificado da instauração desse processo de cassação, do qual ele também terá a oportunidade de apresentar defesa. Quando o motorista ele é enquadrado no artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, ele também vai receber a notificação para apresentar aí a sua defesa. Se ele apresentar defesa, o Detran vai ter que proferir uma decisão motivada, da qual ele pode anular a penalidade ou manter a penalidade. Se o penalizado também não quiser apresentar defesa, o órgão de trânsito vai expedir uma notificação de imposição da penalidade, dando oportunidade aí para o penalizado apresentar um recurso para a Jari ou iniciar o cumprimento da penalidade. Percebe como o rito é basicamente o mesmo, tanto os da penalidade de multa, como de suspensão, como de cassação? Lembrando que sempre é importante que o órgão de trânsito dê oportunidade para o exercício do contraditório e a ampla defesa, objeto aqui do nosso estudo, que sem as quais, que seriam as notificações, é impossível que ele exerça esse direito, portanto, o ato será nulo de imediato. E para finalizar, é importante que eu te fale a questão das notificações enviadas em endereços desatualizados. Você precisa manter o endereço da sua CNH atualizado para que receba as notificações de suspensão e cassação e o endereço do veículo para que você receba as notificações das penalidades de multas.
Isso porque as penalidades de multa são enviadas ao proprietário do veículo através do registro do endereço que está dentro deste veículo e as penalidades de suspensão e cassação no endereço da CNH. Se o órgão de trânsito enviar a notificação e você não receber porque o seu endereço está desatualizado, essa alegação ela não vai valer de nada. Porque uma coisa é a notificação não ser expedida e você não ter recebido, e outra coisa é o seu endereço estar desatualizado. Existe até uma previsão legal para isso e eu vou ler aqui para vocês. Acompanhe a leitura aqui do artigo 282, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Acompanhe também a leitura do parágrafo 6º do artigo 10 da Resolução 723 do CONTRAN. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENASH será considerada válida para todos os efeitos legais. A legislação ela é bem clara no sentido aí da desatualização do endereço. Então, para que você não seja prejudicado no exercício do seu direito de defesa, mantenha os endereços da CNH e do veículo devidamente atualizados. Então, você, profissional do direito de trânsito, espero que tenha absorvido essas informações para que você possa alegar aí a nulidade do seu procedimento de multa ou do processo de suspensão e cassação do direito de dirigir, mesmo sem adentrar aí ao mérito da penalidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, gente. Tchau!